Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sentimentos. Tudo que envolve um sentimento, ambiente, pessoas, pensamentos, palavras, críticas, enfim, tudo isso envolve aquilo que sentimos e é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos ser mais abertos e empáticos quanto pudermos. É muito importante rever aquilo que sentimos, porque estamos sentindo e o que isso está nos fazendo fazer. Eu já sei que pensamentos leva a sentimentos e sentimento leva a ações. Se você sente, se você pensa, imediatamente você tem um sentimento em relação àquilo que você pensou. Se você sente, você com certeza vai agir em relação àquele sentimento que você tem. É ou não é verdade? Sempre é assim. Sempre pensamos algo e sentimos algo em relação àquilo que pensamos. Sempre agimos de acordo com o que sentimos. Eu sinto que assim é melhor. Eu penso, então eu estou pensando e estou sentindo. É muito importante saber o que nós estamos pensando em relação à realidade, em relação aos nossos pensamentos e o que estamos fazendo com os nossos sentimentos, certo? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Acreditar que podemos ser melhor, acreditar que podemos reconhecer o nosso interior profundamente melhor é algo que eleva o nosso valor, aumenta a nossa estatística de positividade, aumenta o nosso comportamento pessoal, porque tudo isso envolve os nossos sentimentos emocional, psicológico e até mesmo espiritual. Eu gostaria de ser aberta, quando eu falo que eu gostaria de ser aberta aqui com vocês, é para falar sobre o intelecto de um sentimento. Às vezes você está sentindo algo espiritual e pensa que isso está sendo relacionado ao que você está vivendo no seu cotidiano. Às vezes é algo interno, íntimo, espiritual mesmo, e você precisa declarar que esse sentimento não está te fazendo bem e que você precisa tomar uma atitude certa em relação a isso que você está sentindo. Ou grandes partes das vezes, você está tendo pensamentos e esses pensamentos estão te gerando sentimentos e você está tendo reações aos seus próprios pensamentos. Às vezes são coisas, você permite que alguém diga algo, então você leva isso para o seu pessoal. Você já ouviu alguém falar, tá levando para o pessoal? Então, às vezes, você está levando para o pessoal algo que alguém disse, que não quer dizer nada sobre você. Então, você pega aquilo, sucumbe para dentro e começa a ter sentimentos e começa a ter reação em relação a isso. E às vezes você começa a se sentir cada vez mais pior, cada vez mais pesado em relação às coisas que você sente. Declaração. Quando você declara algo que não é capaz de produzir, não é capaz de realizar, você também vai ter reações em pensamentos que se transmutarão em sentimentos. E não estou falando isso por acaso. Grande parte das vezes e grandes cenas que a gente já viu, às vezes até no nosso dia a dia, né? A gente percebe algo em alguém, um comportamento em alguém, então a gente quer saber mais sobre por que essa pessoa está se comportando desse jeito. Eu não sei vocês, mas eu já vivi em um ambiente em que alguém começa a interpretar algo totalmente diferente de uma realidade que está diante dos meus olhos, de algo que eu também começo a sentir e começo a querer questionar por que essa pessoa está agindo dessa forma. Se eu estou notando que não há algo que possa prejudicar ela no meio desse ambiente. E ela, às vezes, leva para o pessoal algo que não está diante dos seus olhos, algo que não é verdade. Ou seja, os nossos pensamentos podem tanto nos fazer nos sentir bem, como nos fazer nos sentir mal, certo? Eu acredito que a energia é algo que influencia bastante os nossos pensamentos. Porque um pensamento sem energia, ele pouco vai surtir efeito. Não vai surtir efeito de nenhum modo, nem positivo, nem negativo. Agora, quando você coloca energia nesse pensamento, você automaticamente vai gerar uma força interior nos seus sentimentos. E você vai começar a sentir cada vez mais forte, porque o seu pensamento está possesso de energia, está dotado de energia. Então, quando você começa a colocar energia em relação a algo negativo ou positivo, isso vai te gerar reações.
Você vai ter reações que às vezes você não vai saber lidar com como você precisa se reorganizar. Às vezes você faz algo através dessa reação de um sentimento que você teve porque você pensou algo e aí depois você já não vai mais saber como recuperar aquilo que você se desfez. Tem grandes pessoas, às vezes até gente mesmo que nos inspira, eles acabam tendo reações e a gente se pergunta por que essas pessoas agiram desse jeito, por que elas estão fazendo isso que eu particularmente não faria, ou não é isso que eu me inspiro. E aí você começa a entender que é parte de algo interno. Não é algo que está do lado de fora, é espiritual. Do mesmo modo são as nossas emoções. Às vezes nós queremos que as pessoas facilitam a nossa vida, sendo que é nós mesmos que estamos ali absorvendo algo que com certeza não vai nos trazer nenhuma positividade. Vai nos gerar sentimentos e emoções abstratas, vazias, que não trazem que não agregam nenhum valor para a nossa vida, certo? Então, observa a energia. Eu, particularmente, quando eu vou falar desse assunto com os meus amigos, eu começo a perguntar, as pessoas que você se envolve, como que você se sente diante delas? Essa mesma pergunta eu começo a te fazer também. Como que você se sente diante das pessoas que estão envolvidas no seu cotidiano, que estão envolvidas nos seus projetos e que às vezes você até compartilhou algo para essas pessoas? Quando muitas pessoas nos aconselham, quando os sábios, pessoas que já conseguiram, pessoas que já conquistaram, nos aconselham a não contar os nossos objetivos para as pessoas negativas, eles estão dizendo, não envolva a tua energia ou o teu pensamento com alguém que tem uma energia contrária da sua. Se alguém é negativo, para que você vai contar algo que você está carregado de energias positivas dentro de você e você vai jogar para fora e você vai contaminar esse projeto com alguém que está cheio da energia negativa? Isso é muito real, é muito verdadeiro. É tanto que às vezes quando você conta isso para alguém que não acredita, você tem um certo sentimento de que isso já foi concluído, sendo que não foi. Você começa a viver uma ficção, um sentimento que não é seu, um sentimento que não é real, que não fazia parte do projeto que você se propôs a fazer. E aí você começa a pensar e às vezes até atrasar os seus projetos. E grande parte das vezes você nem faz. Porque você foi atingido por uma energia que você não conhece, isso te gerou um sentimento e você começou a pensar diferente e você não agiu como deveria agir. Lembra que no começo eu falei que os nossos sentimentos, ele está relacionado sobre as coisas que nós fazemos ou sobre aquilo que não fazemos? Às vezes a gente se arrepende, um sentimento de arrependimento por algo que a gente fez. Caramba, eu me arrependo bastante por não ter feito ou por ter feito isso, eu não devia ter feito isso. E você começa a se perguntar, o que seria se eu tivesse feito diferente? E do mesmo modo a gente se arrepende de não ter feito as coisas, de não ter feito algo. Aí você começa a se questionar, por que eu não fiz? Eu devia ter feito. E se eu tivesse feito, o que seria? Não é mesmo? Então tudo isso envolve ao quadro emocional, psicológico e espiritual com o qual nós estamos nos envolvendo, seja pelos nossos pensamentos ou pelos pensamentos de outras pessoas que estão ao nosso redor. Se liberta, se progride através do seu autoconhecimento. Reconheça que quando você está do lado de alguém, você começa a sentir coisas que você não gostaria de sentir, porque há uma energia, e essa energia está o tempo todo circulando, é um contato, e ela tem um certo tipo de poder, tanto de te fazer ir para frente, como de te abater. Se você estiver 100% positivo e entender que há uma energia contrária à sua, você automaticamente vai programar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e vai te fazer sentir algo poderoso em relação àquela energia que não é sua. E automaticamente você vai começar a regredir e a se fortalecer de novo. Quando nós falamos do espiritual, como nos sentimos espiritualmente, nós estamos lidando com a energia espiritual. Energia, tudo é energia. A energia, ela se envolve. Então, quando você não está bem espiritualmente, você está sobre uma energia que possivelmente vai te fazer perder o teu intelecto original daquilo que você verdadeiramente gostaria de ser.
Quando você está espiritualmente contaminado por alguma pressão espiritual, você automaticamente não consegue desenvolver-se mais espiritualmente. Você certamente vai precisar de ajuda de alguém que já está em um estado espiritual muito mais avançado. Você com certeza vai querer ir mais além e crescer espiritualmente e vai se sentir abatido por uma energia espiritual que te sucumbe, que te deixa cada vez para baixo, que te faz se sentir muito vulnerável em relação a isso e às vezes até sem forças para lutar, não é verdade? Do mesmo modo, são as energias emocionais. Quando você está emocionalmente saudável, você começa a dialogar com alguém que não tem essa energia emocional saudável, você começa a ter ali o sentimento que aquela pessoa está tendo. É impossível que a gente não seja assim. Todos nós, seres humanos, nós devemos procurar e escolher bem as pessoas com as quais nós estamos convivendo, porque o que ela sente acaba passando para nós. E se você não consegue se defender dos sentimentos e das emoções, das negatividades espirituais, emocionais e até psicológicas que essas pessoas têm, com certeza você não vai conseguir, com certeza você não vai entender o que fazer. Então, quando você se defende desses sentimentos, desses pensamentos, das emoções que estão no seu cotidiano, você começa a ir muito mais além. Você começa a entender que não vai ser uma crítica de alguém qualquer que vai te abalar, ou que vai te fazer caramba, isso realmente, ou isso vai te perturbar sem você saber se desfazer dessas coisas. Quando você conversa com alguém positivo, com alguém que pensa como você, com alguém que acredita que algo pode se possibilitar através da sua capacidade de coragem de ir muito mais além, através da fé, através do autodesenvolvimento, do crescimento pessoal, do crescimento emocional e do crescimento psicológico também, isso pode te levar muito longe. Isso pode te fazer se tornar uma pessoa que você realmente desejou se tornar. Grande parte das nossas frustrações hoje em dia é não ter fé até conseguir a realidade que queremos. É não absorver aquilo que desejamos ou que realmente precisamos absorver para conseguir chegar e alcançar as coisas extraordinárias da vida. As pessoas se limitam grande parte das vezes pelo que elas estão vendo diante dos seus olhos e não conseguem entender que a fé é um firme fundamento das coisas que eu não vejo. Mas com certeza, eu tenho absoluta certeza que certamente elas existem. Então, se você acredita que há uma possibilidade de sentir coisas boas, tanto espiritualmente, mesmo que você não vê, você também consegue entender que você consegue atingir as coisas positivas, mesmo que você não consegue enxergar com os seus olhos. Apenas através do sentimento de coragem, de fé, na autopossibilidade de um desenvolvimento de ser cada vez melhor de dentro para fora. Quando você começa a se desfazer dessas pessoas que realmente não procuram se curar, que realmente não procuram o caminho certo de como progredir, de como expandir, de como ser muito mais do que só o que são, do que são a realidade que há muito tempo já existe e que essas pessoas não se cansam dessa realidade que já existe há muito tempo e que nenhum valor agrega às nossas vidas, os nossos sentimentos serão cada vez mais vulneráveis. As nossas gerações com certeza vai continuar sendo contaminada por um sentimento de desprezo, por um sentimento de fracasso, de algo que não pode ser mudado. Isso é um absurdo. Então, quando falamos de sentimento, envolve a energia e o que nós estamos pensando em relação ao que estamos sentindo. E às vezes o sentimento também é sobre o que nós estamos pensando. Nós pensamos, sentimos, agimos. Entendeu? Pensamento eleva o sentimento e o sentimento te faz ter reações, te fazem agir de acordo com aquilo que você está sentindo, né? Eu senti em fazer isso, eu tive vontade de fazer isso, e às vezes você começa a se arrepender e a ter sentimentos de que isso não devia ser feito, ou às vezes você acha que se você estiver no caminho certo, você vai achar, eu realmente fiz o que eu tinha o que eu tinha de fazer, e se eu fiz o que eu tinha de fazer, eu tive a coragem de ir muito mais além, de acreditar em algo que não estava diante dos meus olhos. Então, quando você tem um sentimento de positividade, quando você começa a descartar
aquilo que não agrega valor para sua vida, aquelas pessoas que estão ali negativista o tempo todo, que estão ali até mesmo sobre a energia espiritual de algo que não te favorece, de algo que não te impulsiona cada vez mais para frente, com certeza você vai ter uma dificuldade. Com certeza você vai estar sendo desafiado por algo que está além dos seus olhos, algo que está além daquilo que você consegue sentir ou pensar. Está mais profundo do que os seus próprios sentimentos. Porque quando você começa a acreditar na sua vulnerabilidade e naquilo que você pode fazer ou no que você não pode fazer, é muito importante. Isso agrega um valor e dá uma finalidade sobre aquilo que você é e sobre o que você está se tornando, tanto emocionalmente, quanto espiritualmente, quanto psicologicamente. Entendeu? Então, o nosso crescimento não é só profissional, o nosso crescimento não é só emocional, o nosso crescimento não é só psicológico. O nosso crescimento, grande parte das vezes, é mais espiritual em relação ao que sentimos, né? Há quem diga que não há pessoas que conseguem atingir uma riqueza, mas continuam sendo pobres. Por quê? Porque há uma pobreza espiritual. Há dentro, no interno, no interior, algo que não foi resolvido, algo que não foi expandido, explorado, crescido, amadurecido, e isso acaba trazendo problemas e grandes consequências. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, por favor, clique em gostei e se inscreva no canal.